Fala pessoal, aqui é a voz do canal, vamos investir juntos. Meu nome é Anderson e é um prazer poder estar aqui com vocês no YouTube, disseminando tudo o que eu sei sobre investimentos, economia e dinheiro. Desde já eu peço que se inscreva no canal, se não é inscrito, e coloque nos comentários suas dúvidas e se você está comprando renda variável ou renda fixa. Eu quero saber. Lembrando, tratar todo mundo com educação e que toda opinião deve ser respeitada, pois é normal crescermos e mudarmos ao longo do tempo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa máxima no Ibovespa e qual é o melhor caminho que você deveria tomar, comprando renda variável ou renda fixa, tá? É um assunto bem complexo e o que eu quero passar para vocês é o que pode ser melhor, pelo menos para mim, meu humilde conhecimento. Vou começar com um exemplo. Imagina, no exterior um estrangeiro lê a notícia que o mercado de ações brasileiro está em alta e sua máxima, logo imagina que pode crescer ainda mais. Ele vem e investe. Então o que eu digo para vocês, uma das grandes frases do mercado é: não corra com a manada. Ou seja, não faça o que os outros fazem. É estranho pensar assim, mas faz sentido, e eu posso explicar. Imagina o Ibovespa na sua máxima, primeira vez na história. Qual é a chance de passar um tempo para o índice cair ou subir? A chance de ficar abaixo do valor atual é bem maior. Isso porque, historicamente, ele sempre esteve abaixo. É claro que, com o tempo, a tendência é sempre subir, mas no curto prazo a gente tem quase a certeza que vai dar uma diminuída. Logo, se você comprar uma ação agora enquanto a bolsa está na sua máxima, logo ela pode desvalorizar. Claro que estamos pensando no curto prazo. Sim, existem investidores que aceitam comprar mesmo na máxima e acaba sendo uma estratégia deles, mas a grande maioria não conhece bem esse pequeno risco e a chance de passar mais tempo desvalorizando pode acontecer e o investidor vender o ativo com prejuízo temendo cair ainda mais. Vamos pensar um pouco. Você, investidor iniciante, vai e compra uma ação agora, passam 2 semanas e ela desvaloriza. Você não acharia melhor ter comprado ela depois de 2 semanas? Ou melhor, talvez com a mesma quantidade do seu rico dinheirinho, você poderia ter comprado ainda mais ações com o mesmo dinheiro. Claro que tudo são hipóteses, mas na minha humilde experiência, eu já vi isso várias vezes. Falando um pouco sobre o que é o Ibovespa, ele nada mais é do que um índice, tá? Que replica as maiores ações aqui no Brasil, por isso a sua importância. Ela replica como a média está. Porém, existe um certo peso desproporcional para cada uma, sendo que a Vale e a Petrobras são muito maiores. Claro que a gente consegue ver o Itaú logo em seguida, tá? Como podem ver, a Vale aqui acaba tendo 11% no índice, o Itaú com 7% e a Petrobras 4% e a Petrobras 3% vem com 3,8% e 7,5%. Se tu soma as duas, tu teria a Vale com 11% e a Petrobras com 11%. É muito maior do que as outras, tá? Por isso que o peso ele é bem desproporcional para cada uma. Então, na minha humilde opinião, de alguém que já tem um pequeno tempo de mercado, eu falo o que é óbvio para mim. Aguardar um pouco para comprar renda variável e não se atirar de cabeça. E eu quero falar um pouco sobre a renda fixa para vocês. Renda fixa é algo bem complexo também. Existe toda uma complexidade dentro da renda fixa sobre o que comprar. Para iniciar, eu quero falar um pouco de política. Eu sei que é um assunto bem controverso. Alguns gostam, outros não. Sempre vai ter os de direita e sempre vão ter os de esquerda. Mas para entender um pouco mais a renda fixa, sobre qual é o melhor caminho hoje, eu tenho que falar um pouco sobre essa situação econômica que está o Brasil. Atualmente a taxa Selic está em um patamar bem alto de 10,5%. Pensar sobre como está essa política dentro do Banco Central para descer a taxa ajuda a gente a saber qual título a gente tem que comprar. Não quero falar minha linha de raciocínio sobre a política, mas falando um pouco sobre a expectativa do Banco Central. A gente tem diversas falas do Lula na mídia falando que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele deve baixar essa taxa de juros do Brasil, a taxa Selic, e acaba que ele não baixa de jeito nenhum e o Lula fica dando umas alfinetadas nele. O que acontece é que a taxa tende a cair fortemente, isso porque o período de vigência de presidente do Banco Central do Campos Neto, ele já está terminando
e apenas o Lula pode indicar alguém para ser votado, para possivelmente ser eleito como presidente do Banco Central. Então existe uma forte tendência dessa parte política tomar o rumo que ele quer, tá? E a tendência é que a taxa Selic diminua. Eu só tô dando esse spoiler para ajudar ainda mais nesse entendimento. Eu fiz essa imagem aqui, tá? É uma imagem bem interessante, eu quero falar um pouco sobre ela. Acredito que vai ter grande valor para vocês. Primeiro eu quero falar sobre a renda fixa. Ela é um tipo de ativo que você pode ter em que você compra dívidas. Basicamente é só isso, tá? E aí você pode comprar dívidas do banco, do governo, de empresas. Teriam outras coisas, tá? Até sendo bem sincero para vocês, tem outras coisas, mas são tão poucos usadas e acaba sendo direcionada para um investidor com maior dinheiro. Quando a gente fala em pessoa física com pouco capital, a gente encontra basicamente esses 3 tipos aqui, tá? Sendo que o banco, ele pode oferecer uma dívida, o governo pode oferecer uma dívida e uma empresa oferece uma dívida. Cada um tem um nome diferente, mas são todas dívidas, tá? O banco pode oferecer o CDB, a LCA e a LCI, o governo federal pode oferecer o Tesouro e a empresa oferece a debenture. Logo, para saber qual que rende mais, é uma pergunta que vale ouro, tá? Sendo bem sincero, é bem difícil de dizer qual que vale mais, porque a gente sempre vai ter que olhar para rentabilidade, tá? Basicamente, a gente tem 3 tipos. A gente tem o IPCA, o CDI e o pré-fixado. O IPCA, ele é a nossa inflação oficial do Brasil. O CDI, ele basicamente vai ser 0,1 ponto abaixo da taxa Selic. Basicamente, é a taxa Selic, tá? E quando a gente tem o pré-fixado, a gente tem um valor pré-definido, um valor que já é pré-estabelecido. Aqui a gente tem um exemplo, eu botei para ficar mais fácil o entendimento. Você pode comprar um título indexado ao IPCA mais 4. Aqui eu peguei um exemplo de 2020, um exemplo bem à par, para ser bem sincero. Um exemplo que acabou tendo a pandemia, logo depois a inflação ficou bem alta, a taxa Selic ficou bem baixa. Movimentos que o governo teve que usar para não ter uma inflação maior ainda, e também dinheiro social que foi dado para muitas famílias que ficaram sem empregos. Foi uma política social para pessoas não ficarem muito abaixo da linha da pobreza e acabar não tendo o que comer. Por isso teve um benefício do governo e acabou resultando em algumas coisas na economia. Mas isso é um assunto bem à par. Aqui a gente tem o CDI, um exemplo, tá? Aqui o CDI e aqui um pré-fixado. Aqui eu dei um exemplo para vocês sobre como ficou uma rentabilidade de um título em um exemplo de 2020 indexado ao IPCA. O IPCA foi 10,6 e aqui o exemplo era dando mais 4% ao ano. Juntando os dois deu 14,06. Aqui eu peguei um exemplo do CDI. Eu lembro que nessa época aqui da pandemia, tinha muitos títulos oferecendo a 120 do CDI. E hoje, se a gente imaginasse um título a 120, seria um título excelente. Excelente mesmo. Ainda mais até ano passado. Muito bom mesmo. Aqui eu peguei o exemplo, que ele rendeu só 2%, 0,2%. É um valor muito pequeno mesmo. Se a gente compara esses dois aqui, a diferença é absurda, tá? E aqui eu tenho um título pré-fixado, um valor pré-definido desde o momento, tá? Reparem como a diferença entre eles é bem grande. Isso por causa de um movimento da economia, tá? Acabou sendo desse jeito e acabou rentabilizando cada um diferente do outro. Mas isso aqui é nas praias. A gente tem outro pilar aqui, que é o da liquidez. O vencimento do título é quando você pode resgatar ele. Ele pode ser diário ou com prazo, sendo que o diário você pode retirar a qualquer momento e o prazo ele existe um dia definido já para você buscar o dinheiro. Lembrando que toda renda fixa tem 2 impostos e você consegue fugir de um, o outro não. Você consegue fugir apenas do IOF, que é um imposto que você paga nos primeiros 30 dias se você sacar durante esses primeiros 30 dias. Ele é uma forma de beneficiar a companhia por você não ter ficado tempo suficiente com o título, tá? Acaba lesando bem a companhia que oferece o título e isso é bem ruim para ela. Por isso que os 30 dias são bem necessários.
e a gente tem um imposto de renda conforme o tempo. Aqui a gente tem um imposto regressivo. Quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga, tá? Até 6 meses você paga 22,5%. De 6 meses a 1 ano você paga 20%. De 1 ano a 2 você paga 17,5%. E acima de 2 anos você paga 15%. Vou ser bem sincero para vocês, esses dois aqui são meus preferidos e acredito que sejam os melhores de longe, porque você tem menos imposto sendo cobrado, tá? E você tem um bom período para poder resgatar o dinheiro. Isso porque a economia é bem dinâmica, ela pode mudar muito rapidamente, como pode ficar estável por muito tempo, e acaba que o dinheiro líquido na sua mão te dá a oportunidade de repensar a estratégia. É por isso que esses dois aqui para mim são de longe os melhores. Bom, para quem ainda quer investir em ações, eu diria para ter mais calma e talvez procurar um título com liquidez diária para esperar um pouquinho que seja, pois a chance do índice cair é realmente muito alta, tá? Bom, pessoal, o vídeo chegou ao final. Eu quero agradecer vocês, quem ficou até o final. E para que eu consiga trazer ainda mais vídeos, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. Falar sobre investimentos é muito bom para uma sociedade, pois tende a enriquecê-la e trazer mais opiniões, trazer mais debates saudáveis. E isso faz com que tenhamos cada vez mais conversas entre amigos sobre investimento. Isso é muito interessante, tá? Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e tchau.